a história do Marcão do Povo, como ficou? Porque você estava falando esses dias que os jornalistas do SBT se reuniram, mandaram uma carta para a direção do SBT, falando um monte, né? Exatamente, Kátia. Os jornalistas do SBT mandaram uma carta à direção da emissora, uma carta de repúdio mesmo, né? Contra o Marcão do Povo, dizendo que ele nunca, que não é surpresa para eles, ele ter feito aquele comentário lá sobre sobre o campo de concentração, porque, na verdade, o Marcão nunca respeitou a direção de jornalismo, nunca respeitou os colegas, enfim, fizeram uma carta longa, uma carta extensa, criticando o Marcão do Povo. Agora, o curioso é que praticamente quase todos os jornalistas da emissora assinaram, mas Dudu Camargo, colega de Marcão do Povo, não assinou esta carta também. Ou seja, o Dudu Camargo está apoiando Marcão do Povo neste caso, né? Dudu Camargo não está contra Marcão do Povo. Eles que já tiveram uma desavença no passado, mas hoje são amigos e até dividem a apresentação do jornal, né? Eu acho, sinceramente, eu acho que nem é isso, não. Ele falou, quer saber? É melhor eu ficar neutro, porque se eu falar alguma coisa dá problema, então é melhor eu ficar aqui me fingindo de morto, que é a melhor coisa que a gente faz nessa hora, né, pra não se envolver. Já que ele teve problemas com o Marcão no passado, né? O curioso é que assim, né, igual eu falei no começo do programa, todas as decisões do SBT são tomadas por Silvio Santos, independente aí de qualquer coisa. O Silvio gosta muito do Marcão, tanto que trouxe ele de outra emissora, no momento que o Marcão estava sendo aí muito criticado também por ter sido demitido da outra emissora, devido a acusações, enfim, comentários racistas, aquela coisa e tal que a gente já falou aqui no programa. Sim, então, sim. O Silvio gosta muito do trabalho do Marcão, a gente sabe disso, da mesma maneira que gosta do trabalho do Dudu. Na verdade, ele colocou esses profissionais ali para dar uma movimentada no estilo do jornalismo, para dar um dinamismo, um toque de humor, uma opinião mais forte. Então, assim, o Silvio gosta. O que a gente sabe também é que o Marcão tomou 15 dias de suspensão. Então, assim, isso foi semana passada, ou seja, mais ou menos agora no meio da próxima semana, acaba esse período de suspensão. Os comentários no SBT são: uma parte acredita que o Marcão realmente não volta, e outra parte acredita que ele vai voltar. Eis a questão, está na mão de Silvio Santos esta decisão, Kátia. Agora, Cíntia, você particularmente acha que Marcão volta ou que Marcão não volta? Olha, Kátia, reforçando as informações do Rafa, e a gente já tinha falado isso a semana passada, teve um outro detalhe que o Marcão do Povo se desculpou. Ele não tinha feito isso de imediato, lembra que a gente até conversou sobre isso? Que faltava um pedido de desculpas dele, porque, lógico, é o mínimo que a gente espera, não só tudo passa, aquilo que a gente até conversou. Então, assim, o Marcão veio a público, se desculpou, disse que não queria ter falado campo de concentração, que usou um termo extremamente infeliz e horrível, ele queria, de alguma forma, dar a explicação de que as pessoas contaminadas estariam isoladas, quer dizer, ok, tentou consertar, pediu desculpa. Sim, pelo menos pediu desculpa. A suspensão termina. Sim, sem dúvida. Era o mínimo que a gente esperava, esse pedido de desculpas. Aí tem essa carta de boa parte dos colegas da emissora. A suspensão vai terminar 15 dias a semana que vem. Eu acredito, e ele tem um contato muito direto com o Silvio, viu, Kátia? O Marcão é um desses profissionais do SBT que pode chegar a conversar com o Silvio, hoje provavelmente por telefone, não mais pessoalmente, devido ao isolamento social. Dependendo do que for dito nessa conversa, dependendo da humildade do Marcão, eu não acho impossível que ele volte, não, e que ele fale, que ele se desculpe no ar, e que ele talvez até mude sua postura, sua conduta. Mas eu aposto que o Silvio talvez dê uma nova chance a ele. É a minha aposta. Eu acho isso também. Agora, Rafa, eu não consigo ler essa carta, esse post de jeito nenhum. Então pega esse post aí e você já lê pra gente. Mas espera um minutinho só. Pera bem. Agora, Rafa, você pegou a carta, o pedido de desculpas do Marcão pra você ler pra gente? Tá aí na tela o pedido de desculpas do Marcão do Povo. Ele postou isso na rede social. Vou ler de uma maneira resumida pra você alguns trechos que a gente separou. Mas, ele escreve assim, como vocês bem sabem, programa de televisão transmitido ao vivo está sujeito a erros e palavras mal colocadas.
equivocadas, onde peço aqui as minhas sinceras desculpas pelo uso indevido da palavra campo de concentração, posto que, na verdade, queria me referir à palavra hospital de campanha. É isso que ele quer dizer. Quando ele falou campo de concentração, ele queria, na verdade, um grande hospital de campanha para pôr todo mundo lá dentro. De campanha. Em tempo, peço minhas sinceras desculpas para aqueles que se sentiram ofendidos, bem como expresso o esforço pessoal para que falhas como esta não voltem a acontecer. Ou seja, finalmente aquele pedido que a gente falou de desculpas do Marcão do Povo realmente veio com um certo atraso, né? Deveria ter sido feito no próprio dia, mas ok. Muito atraso, né? Quantos dias faz isso? Isso ele postou ontem. Ontem ele postou isso. Ou seja, uma semana depois. Quando que aconteceu? Foi uma semana. Uma semana. Então, uma semana depois dele já ter feito aquele post, aquele vídeo dizendo que tudo vai passar, que era isso. Naquele momento ele deveria ter feito o pedido de desculpas, mas eu acho que aí também é uma questão, enfim, também interpretativa. Talvez ele não tivesse noção, enfim, de tudo que ele falou, da maneira como ele disse, de quanto isso ofendeu as pessoas. Sinceramente... Não, eu acho que noção ele tinha. Mas ele falou, é melhor eu esperar um pouco a poeira baixar. E aí depois eu peço desculpas. Eu não acho que foi desculpa da boca para fora, não. Mas eu acho que quando ele fez aquele comentário de, as coisas acontecem assim, tem um porquê, depois ele falou, devia ter falado já de imediato que eu errei. Mas se eu falar agora, vai ser pior. Espera uns dias, as pessoas esquecem um pouco a história, não estão naquele fervor. E aí todo mundo pensa, é aquela história que a gente estava falando ontem. Não é só no que a pessoa faz naquele momento, mas o que ela também já fez de bom por tanto tempo. Então eu acho ele um grande profissional. O que ele disse é verdade. Um programa ao vivo, e nesse calor da emoção, às vezes as pessoas perdem a mão. Por isso que a gente tem que ficar sempre muito atento ao que se diz. E se na hora você falou e você percebeu que ficou estranho, já corrige na hora. Não é verdade, Rafa? Com certeza. A gente falou isso muito também, inclusive no próprio dia que isso aconteceu, né? A gente falou, todos nós estamos ao vivo, estamos sujeitos, né, a falar alguma coisa, a confundir alguma coisa, a se expressar de maneira equivocada. O que nós temos é que, óbvio, se você não perceber na hora, talvez depois vir a público, se retratar, corrigir. É uma atitude normal, é totalmente possível, é totalmente coerente. As pessoas precisam entender que as pessoas que estão na frente da televisão também podem errar, podem se confundir, é normal, é como se a gente estivesse conversando, como se a gente estivesse conversando com amigos, igual a gente está aqui conversando, eu e você. Pode sair uma coisinha ou outra, que às vezes a gente saia errado, é normal, entendeu? É como se fosse uma conversa. E isso às vezes acontece. Mas o que vale, obviamente, é você entender, reconhecer seu erro quando isso acontece, pedir desculpas, e é o que ele acabou fazendo agora, né? O Marcão é um excelente profissional, a gente sabe que todo mundo é muito querido por todos, né?